Muito bem, iniciando então o nosso estudo de hoje, livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós vamos para o nosso terceiro encontro dessa parte introdutória, examinando a obsessão. Lembrando sempre, que é muito importante que nós tenhamos esse entendimento do que é o processo obsessivo, suas causas, suas consequências, o seu tratamento, a natureza, as características desse processo, para que nós então entremos na história que vai ser relatada para nós por Filomeno de Miranda, da família Soares, que nós vamos acompanhar então durante todo o decorrer do livro. Bom dia, Andréia. Então vamos lá. Nós vimos então essas três partes, essas duas partes anteriores, e agora a gente vai entrar aqui em alguns tópicos que ele separou. São 6 tópicos: obsessões especiais, perante obsessores, perante obsediados, porta de luz, reuniões sérias e também em oração. São os tópicos que vão nos ajudar aqui no decorrer do nosso trabalho. Tudo trouxe para nós aqui já uma presença dos nossos amigos, O dogma do reconhecimento da fé de cada cristão é o melhor movimento no caminho de suas ações morais, e assim mostrando que aqui a cada um pode religar onde estiver, com o que quiser, e assim o Pai estará sempre junto de cada um que crê. Então, muito obrigado já por esse incentivo para todos nós, e a gente vai se fortalecendo cada vez mais dentro dessa fé que nós abraçamos, fazendo com que nós nos fortaleçamos cada vez mais. Muito obrigado mesmo. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Obsessões especiais é o nosso primeiro tema. É bem interessante que Filomeno de Miranda ele vai descrevendo em cada um desses tópicos. Bom dia, Angelina. Vai descrevendo em cada um desses tópicos características desse processo obsessivo. De que forma que ela inicia, o aspecto por parte do obsessor, por parte do obsediado, todo o trabalho que deve ser feito para que essa relação se dissolva, se transforme numa relação positiva. Então vamos atentos a ela para a nossa instrução. Ninguém se equivoque. Obsessores há desencarnados, exercendo maléfica influenciação sobre os homens, e encarnados de mente vigorosa, exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes da erraticidade. O comércio existente entre os espíritos e as criaturas da Terra, em regime de perseguição, é paralelo ao vigente entre os homens e os que perderam a indumentária física. Nesse primeiro trecho, então, ele já fala para nós sobre essa relação que nós já colocamos, uma relação paralela ou uma relação cruzada entre as dimensões. Espíritos que se perseguem na condição de desencarnados, espíritos que se perseguem como encarnados e espíritos que se perseguem interdimensionalmente, do plano físico para o plano espiritual e do plano espiritual para o plano físico. Então, quando ele coloca ninguém se equivoque, chama bem a nossa atenção, porque é isso que a doutrina espírita procura sempre nos trazer, essa visão do mundo espiritual, entendendo a natureza humana de todos nós, encarnados e desencarnados, com as nossas paixões, com as nossas fragilidades, com as nossas tendências. E nessa mistura de elementos que compõem a nossa personalidade, haverá situações em que essas perseguições acontecerão. Perseguições causadas, na maioria das vezes, por desejo de vingança, de fazer justiça pelas próprias mãos, em virtude de um equívoco que foi vivido no passado. Aquele que errou, aquele que sofreu o erro, o desejo de justiça, e aí então ele acaba se agravando cada vez mais, chegando
inclusive, né, em situações que nós conhecemos muito pouco. Isso porque os espíritos procuram sempre nos poupar dessas imagens do plano espiritual, procurando sempre nos ajudar naquilo que para nós é prático, naquilo que para nós é útil. Do contrário, seria fazer uma descrição, provocando em nós esse terrorismo espiritual que seria completamente inútil. Como nós vemos, por exemplo, nas imagens dogmáticas, que hoje são passadas pelas religiões tradicionais, trazendo a imagem de infernos, trazendo a imagem de demônios, que para nós simplesmente provoca o medo. Mas quando nós passamos a compreender a realidade do plano espiritual, vendo ali a elevação de cada um, mas não é não. Então, vendo a elevação de cada um, o grau de desenvolvimento em que se encontra, o desequilíbrio, as suas condições de sofrimento, a forma como esses espíritos, como essas mentes se conectam com as nossas mentes, nós tiramos todas essas imagens que são passadas para trazer o medo e passamos então a trabalhar de uma forma racional por essa transformação, para fazer com que desse nível ainda em desequilíbrio passe para um nível equilibrado e seja produtivo também na sua evolução. Então, muito bem, nesses dois itens aqui iniciais, quando ele coloca, eu gostei muito do início, ninguém se equivoque. Quer dizer, não é simplesmente uma história que é contada, é uma realidade. Vamos a elas então para a gente compreender melhor. André colocou, mas alguns escritores espíritas escrevem colocando essas terríveis imagens e o público é muito grande, infelizmente. Pois é, André, infelizmente a gente vê muito isso. Às vezes é necessário, porque é uma realidade do plano espiritual. O cuidado que a gente precisa ter é qual é a utilidade. Então, assim, o conhecimento é importante, termos um entendimento do plano espiritual é muito importante, mas é necessário também fazermos ali uma seleção daquilo que para nós, nesse momento da nossa evolução, é positivo ou não é positivo. Então, foi colocado também aqui por Manuel Filomeno de Miranda, complementando então essa relação que existe entre planos, obsessões especiais também identificamos que são produzidas por encarnados sobre encarnados. Então, aquela relação que nós vimos, uma relação paralela e relação cruzada que existe entre os dois planos. O pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite ondas e que registra vibrações em intercâmbio ininterrupto das diversas faixas que circulam a Terra. Mentes viciadas e em tormento, não poucas vezes escravas da monoideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Aguilhões frequentes perturbam o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições nos painéis mentais, inquietantes, afligentes. Aqui é interessante, a gente está acostumados a falar sobre aguilhões e tudo mais. Aguilhões são aquelas varas onde existe ali uma ponta com uma eletricidade que é utilizada para movimentar o gado em muitas fazendas, em muitos ambientes onde é tratada dessa forma. Então, nesse caso, ele faz essa semelhança, ele traz essa ilustração para falar exatamente sobre essas pontadas, sobre esses choques que nós tomamos exatamente por causa dessa relação mente a mente com os desencarnados. Nesse caso, mente a mente com os desencarnados em desequilíbrio. Muitos processos graves de alienação mental têm início quando os seres, constrangidos por essa força possuidora, ao invés de a repelirem, acalentam-lhe os miasmas pertinazes que terminam por assenhorar-se do campo em que se espalham. Em casos dessa natureza, o agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que não é raro originar-se o grave problema do vampirismo espiritual por processo de absorção do plasma mental. Quando, em parcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita busca sua vítima, irresponsável ou coagida, prosseguindo no nefando consórcio nessas horas que são reservadas para edificação espiritual e renovação da paisagem orgânica.
produzida a sintonia deletéria, muito dificilmente aqueles que alojam os pensamentos infelizes conseguem libertar-se. Né? Então, nesse ponto também, bom dia, Fabi. Aqui é trazido para nós, então, primeiro ali em cima falando, né, sobre essas constrições que nós sofremos nos painéis mentais, ou seja, aquilo que é produzido na nossa mente em termos, né, de imagens, sentimentos também que são provocados, mas nesse caso sentimentos e imagens que são bastante negativas, que são frutos exatamente dessa mente que se encontra nesse mesmo padrão, nessa mesma condição. E aí mostra para nós que em processos graves de alienação mental tem início quando esses seres constrangidos por essa força possuidora, em vez de repelirem, acolhem esse sentimento por invigilância, por essas ideias, né, por invigilância, por tendências ainda inferiores aqui na vivência do mundo material. E depois ele coloca para nós que essa influência acaba se dando de uma forma tão intensa que surge, então, ele coloca para nós aqui o grave problema do vampirismo espiritual, por processo de absorção do plasma mental. Então aqui nós temos também, quando ele coloca, né, no desprendimento pelo sono, quantas e quantas pessoas trazem para nós relatos, falando exatamente, né, de sonhos perturbadores, de acordarem com sentimentos angustiantes, né, e afligentes também, né, de imagens que são produzidas durante esse período e depois elas acabam depois aflorando no período em que ele se encontra agora desperto. Então, naquele momento em que o sono para nós é tão importante, primeiro, e ele traz isso de uma forma muito interessante, né, quando ele diz assim, o momento do sono, nessas horas que são reservadas para a edificação espiritual e a renovação da paisagem orgânica. Então, primeiro, né, temos ali o repouso do corpo físico, onde nós temos ali, né, o refazimento das nossas energias, né, para o dia seguinte. Então, o sono é um processo fisiológico absolutamente necessário para todas as criaturas, né? Então, é uma necessidade para todos nós. Mas nesse momento, a gente vai se lembrar sempre, né? Kardec, inclusive, fala sobre isso. Lá ele recebe como resposta dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, dizendo para nós, né, perguntando, né, se o espírito, no momento em que ele se desprende, se a sua movimentação no plano espiritual, as suas ações, as suas atividades, provocam algum tipo de desgaste no corpo físico que se encontra em repouso. E aí os espíritos trouxeram aquela imagem para nós, que o espírito é como aquele balão de gás amarrado num poste. Conforme o balão se agita, o poste também se agita. Então, sim, dependendo da forma como o espírito aproveita esse momento, ou ele vivencia esse momento, ele tem esse desgaste do corpo físico. Então, na verdade, é ali, né, embora nós tenhamos ainda as nossas ciências terrenas limitadas, né, apenas ao plano físico, sem considerarem, né, a mente, e nesse caso muito mais do que a mente, o próprio espírito nesse momento de desprendimento, nesse momento em que o corpo está se refazendo. Bom dia, Masa. E outro detalhe também, a edificação espiritual. Nós conhecemos ainda muito pouco, compreendemos muito pouco a importância, né, do sono para o espírito que em contato no plano espiritual, com novas vibrações, né, com mentes elevadas que o auxiliam no seu desenvolvimento, nos seus conselhos, no seu aprendizado, nas suas experiências, né? Então nós lemos os relatos, mas ainda nós não conseguimos assimilar. Eu vejo assim essa ideia do sono para nós, na visão espírita, da mesma forma que nós aprendemos sobre a prece, nós fazemos as nossas preces, mas nós conhecemos muito pouco sobre o seu grande potencial. Logo mais aqui, o próprio Filomeno de Miranda vai falar para nós sobre isso, né, no próximo item, trazendo aqui algumas orientações. Mas, de um modo geral, a gente vê apenas isso como uma prática. A gente sabe que a mente, conectada com outras mentes, né, do plano espiritual elevado, traz para nós, né, uma renovação de ideias, né, o revigoramento do nosso corpo, né, da nossa mente também, mas a gente faz isso de uma forma quase que protocolar. Então precisamos ainda aprender muito sobre o grande potencial
Apenas na teoria, como eu falei, nós temos esses esclarecimentos. Mas na vivência mesmo, né, na prática do dia a dia, a gente compreende muito pouco sobre o potencial da nossa mente. E não apenas no momento de concentração da prece, no nosso dia a dia mesmo, né, daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós produzimos, daquilo que nós emitimos, das sintonias que nós estabelecemos, tudo isso na teoria para nós é bastante claro. Mas na prática a gente não tem ainda a disciplina necessária para estarmos, né, exatamente sintonizados, e proveitosa para todos nós. Mas aqui nesse caso, temos então, como é colocado para nós, a sintonia que existe entre o obsessor, o agente opressor, como coloca para nós, e a influência que ele exerce sobre o paciente perturbado. E daí então vai gerar todas essas situações de vampirismo espiritual. E ele coloca então aqui para finalizarmos. Produzida a sintonia deletéria, muito gente, aqueles que sejam os pensamentos infelizes, conseguem libertar-se. Então no momento em que ela se instala, em que ela se aloja nos pensamentos, vem ali todo o processo do tratamento que é extremamente difícil. Até porque a gente vai lembrar sempre que quando uma mente se sintoniza com outra, ela acaba se tornando quase que numa relação, vivendo uma relação de codependência. E essa simbiose ela é muito problemática para todos nós. Por isso que o trabalho mental, né, ele foge, ele traz para nós uma dificuldade maior, porque é muito difícil do trabalho orgânico. O orgânico, por exemplo, você tem medicações, você tem cirurgias, você tem terapias, mas quando você lida com a mente, depende muito da vontade daquele que está sofrendo a influência. Então hoje nós temos as nossas ciências terrenas tentando trabalhar agora nesse novo termo que é bastante utilizado atualmente, que é o campo da saúde mental. Então como se trabalha? Certamente você tem medicações que atuam no nosso sistema nervoso nos ajudando em determinados processos. Mas nos demais, a mente é geradora de ideias. E para você trabalhar na mente, depende muito da vontade daquele que produz essas mesmas ideias. E o terapeuta faz o que ele pode, apenas levando orientações. Mas ele não pode transformar o paciente. Não existe uma cirurgia mental que você possa modificar aquela ideia em que o paciente se encontra. Diferentemente de uma cirurgia orgânica. Então, por isso, essa é a grande dificuldade. Você não pode transformar aquilo que cabe apenas àquele que está vivendo aquela experiência. E é aí, então, que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós aqui, então, nesse livro, né, um roteiro, primeiro trazendo para nós as orientações da fisiologia do processo da obsessão, ou seja, como acontece o processo, né, como ela se inicia, como ela se instala, como ela se desenvolve, como ela pode ser transformada. Então nós passamos a conhecer na teoria, mas ele traz fundamentalmente para nós aqui, né, o recurso terapêutico da transformação interior de cada um de nós, saindo das viciações e tendências inferiores e instalando em nós aqui as melhores virtudes. Esse é o único processo. E por isso, então, a grande dificuldade, porque depende de cada um. O doente, inicialmente, principalmente por desconhecer a realidade do plano espiritual, ele acaba vivendo apenas um dia depois do outro, sofrendo todos os tormentos, sem conhecer exatamente a causa, sem conhecer a patologia que ele está vivenciando. E aí então vem o grande papel da doutrina espírita, que não é apenas revelar o mundo espiritual, né, mas é mostrar para nós quais são exatamente ali os fenômenos que envolvem essa relação que existe entre plano físico e plano espiritual. A partir desse entendimento, e não é à toa, lembramos sempre, né, que das especialidades médicas que nós temos, né, a psiquiatria foi a primeira a se interessar pela relação das mentes entre encarnados e desencarnados. Por isso nós tivemos ali entre os primeiros fundadores da Associação Médico-Espírita exatamente médicos que tratavam de saúde mental. Porque entendiam que essas perturbações da mente surgiam exatamente por causa dos processos obsessivos. Né? Então, bastante importante a gente ver isso. E quando nós tivermos um conhecimento mais claro dessa realidade, não mais colocando isso como um elemento de fé, mas trazendo principalmente isso como uma realidade do nosso mundo físico e também do mundo espiritual, agora como algo que atinge a nossa razão e não apenas a nossa fé, aí então nós mudaremos muita coisa no nosso mundo, principalmente nessa questão, né, do nosso desenvolvimento como espíritos encarnados que somos.
Dudu trouxe para nós aqui, né, falando sobre o sono, né? Quando chega a emancipação, acontece no sono de cada um, o corpo se prepara para uma carga de elementos hormonais, onde o corpo se revigora e nesse momento da vigília, nesse passeio que o seu espírito move e recebe vibrações energizantes, onde a mente vai diluindo as ideias e pensamentos e assim mostrando no descanso do corpo terreno e no corpo espiritual a tranquilidade de poder acordar em outro dia muito melhor do que foi o dia anterior. A emancipação é a bateria do espírito, né? Então trazendo para nós esclarecimento, porque é exatamente aquilo que eu comentei com vocês, né? Nós temos sempre na teoria essa ideia, né, do que é o desprendimento, quais são as possibilidades que o espírito tem de vivenciar esse momento no plano espiritual, mas na prática a gente não consegue assimilar isso, porque, né, a gente não consegue ainda compreender aquilo que para nós não é concreto. É algo, digamos assim, muito abstrato, que depende muito, né, do nosso entendimento, da nossa imaginação, para imaginar o que acontece no plano espiritual. Então, através desses esclarecimentos, a gente vai juntando essas peças, né, desse quebra-cabeça e trazendo para nós ali um entendimento sobre essa realidade desse momento de desprendimento e intercâmbio mais intenso que acontece do espírito que repousa e se desprende, né, e se emancipa. Obrigado pela participação. E continua para nós aqui, muito interessante essa colocação dele também. Né? O sono seria o lítio de uma peça a ser carregada. Né? Então ali é o elemento químico, né, que vai ajudar a bateria, né, a se fortalecer cada vez mais. Muito bom, obrigado. Nos diversos problemas obsessivos, há que examiná-los para selecionar os que procedem do continente da alma encarnada e os que se vinculam aos quadros aflitivos do mundo espiritual. Então, olha só, aqui mais um elemento que vai complicar ainda mais, né, esse conceito sobre a obsessão, sobre as questões, né, das perturbações e da saúde mental de cada um de nós. Porque quando se fala sobre aquele que sofre uma alienação mental, precisamos entender qual é a origem dessa alienação. Porque sabendo que o espírito é imortal, e o espírito traz na sua bagagem mental as experiências que ele vivenciou anteriormente, numa encarnação atual, ele pode apenas estar sofrendo o efeito das ideias que ele mesmo produz, dos remorsos, das culpas, das dores do passado que o atormentam no presente. Então, nesse caso, nós podemos, a princípio, apenas a título de didática, destacar desse processo todo a influência espiritual. O próprio espírito se atormenta com aquilo que ele traz na sua mente. E aí depois ele coloca para nós também aqui. E depois temos que também trazer como mais um elemento, mais um elemento a agregar nessa equação, aqueles que se vinculam, né? Tranquilo, Dudu, não tem problema. A gente vai tentando interpretar da melhor forma aqui, não tem problema. Então ele vai trazendo para nós também esse outro elemento, essa outra variável, que é exatamente ali a presença dos espíritos que se vinculam a esses quadros aflitivos, trazendo agora, né, esse alimento a mais do plano espiritual. Então fazer esse diagnóstico é algo extremamente difícil. E dentro da doutrina espírita a gente procura estudar a natureza do espírito, entender ali a sua jornada evolutiva, entender as suas condições atuais e fazer esse trabalho de transformação, de renovação desse paciente. Então, nesses diversos problemas obsessivos, temos que entender se a origem se encontra no paciente ou se a origem se encontra no obsessor. Claro que ambos ali trazem, né, são responsáveis por iniciar esse processo. O obsediado, ele não é obsediado à toa, e o obsessor ali traz as suas razões. E aí, então, juntando essas duas situações, elas se casam, se fortalecem e depois causam, então, todo esse tormento que ambos vivenciam. E ele coloca para nós aqui dois sentimentos muito interessantes. O ódio, tanto quanto o amor desvairado,
constituem elementos matrizes dessas obsessões especiais. O ódio, pela fixação demorada acerca da vindita, cria um condicionamento psíquico que emite ondas em direção segura, envolvendo o ser almejado que, se não se encontra devidamente amparado nos princípios superiores da vida, capazes de destruírem as ondas invasoras, termina por se deixar algemar. Então aqui nós falamos do ódio inicialmente. O amor translocado, que se converte em paixão acerba, devido ao tormento que se impõe quanto à posse física do objeto requestado, conduz o espírito que está atormentado à visitação, a princípio de alma, nos períodos do sono reparador, até criar uma intercomunicação que degenera em aflitivo quadro de desgaste orgânico e psíquico, não somente do vampirizado, como também mediante a alucinação do vampirizador. Então ele vai trazendo para nós aqui o amor e o ódio, ambos sentimentos que trazem para nós, né, o desequilíbrio, nesse caso, né, desvairado, o amor translocado, aquele amor possessivo, que hoje nós encontramos, né? Infelizmente nós vemos na mídia, por exemplo, casos de casais, né, que se destroem, vindo inclusive a cometer crimes, né, que são gravíssimos, inclusive ali com assassinatos e tudo mais, que são considerados passionais. Se isso acontece fisicamente, imaginemos o que acontece mentalmente. No momento em que esses espíritos, então, se encontram libertos nesse processo de perseguição, em que nós encontramos vítima e algoz, nesse momento, como foram invertidos no passado, talvez, continuam vivenciando esse tormento. Então existe o ódio em busca de vingança e existe o amor em busca da posse. E quando eles atingem esse grau de desequilíbrio, são ali, como foi colocado por Manuel Filomeno de Miranda, geralmente as causas dos processos obsessivos. Mas ele coloca para nós, como nós não conhecemos, e aí vem uma parte importante, que é aquilo que a doutrina espírita traz para nós, que embora nós não conheçamos os detalhes da origem, né, dessa dificuldade vivida por esses espíritos, vai pela terapêutica da cura. Então, porque pouco adianta explorar o passado, tentando entender o que causou, quem é culpado, qual foi a circunstância em que isso aconteceu. O que vale para nós é o que pode ser feito a partir de agora. E por isso ele coloca, em qualquer hipótese, no entanto, as diretivas clarificantes da mensagem de Jesus são rotas e veículos de luz libertadora para ensejar a uns e outros, obsediados e obsessores, meios de superação. Nesse sentido, a exortação de Allan Kardec em torno do trabalho é de uma eficácia incomum, porque o trabalho edificante é mecanismo de oração transcendental e a mente que trabalha situa-se na defensiva. A solidariedade é como uma usina que produz a força positiva do amor, e como o amor é a causa motriz do universo, aquele que se afervora à mecânica da solidariedade sintoniza com os instrutores da ordem que dirige o orbe. E a tolerância, que é a manifestação desse mesmo amor em forma de piedade edificante, transforma-se em couraça de luz vigorosa e maleável, capaz de destruir os petardos do ódio ultriz ou os projéteis do desejo desordenado, porquanto na tolerância fraternal se anulam as vibrações negativas dessa ou daquela procedência. Então aqui ele fala para nós sobre o trabalho, né, é a laborterapia, né, que nós sempre insistimos, e que os espíritos também sempre chamam a atenção, né, que o trabalho edificante, o trabalho no bem, o trabalho solidário, não o trabalho profissional, ele para nós é uma obrigação. E quantos há que trabalham por obrigação esperando o momento de não precisar mais trabalhar? Ele fala aqui, na verdade, sobre o trabalho da ocupação, a ocupação proveitosa, a ocupação produtiva, né, a vontade de querer fazer de fato, e não apenas o trabalho mecânico, né, em troca de uma remuneração. É o trabalho que também, claro, né, esse tipo de trabalho pode ser, como a gente lembra, né, além de ser a fonte de renda, a fonte de sustentação, ainda ser para nós a fonte de prazer. Quando você trabalha naquilo que você gosta.
trabalha com amor, trabalha com dedicação e ainda te pagam para fazer isso, né? A melhor coisa que tem. Mas infelizmente na grande maioria do que nós vemos no mundo hoje, o nosso mundo, o mundo de provas e expiações, é um mundo em que ainda nos chama ao sacrifício, à dor, né? E temos que trabalhar exatamente ali. Nós ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. E o trabalho para nós ainda é uma atividade dolorosa, não apenas fisicamente, mas que nem sempre nós nos realizamos naquilo que nós gostaríamos de fazer. Então nós somos chamados, pela própria dinâmica do mundo, a trabalhar para a sustentação. Quem não trabalha não se sustenta. Então a necessidade do trabalho, né, forçado, digamos assim, no nosso mundo hoje. Mas o que Filomena de Miranda fala para nós é exatamente a solidariedade, que é essa força positiva do amor, que é exatamente ali a parte desse processo terapêutico da laborterapia. Trabalhar no bem, trabalhar de uma forma em que a nossa mente se torna produtiva, né, ocupada em algo que é transformador do nosso mundo e transformador interiormente também. E depois, aqui embaixo, ele coloca para nós também a questão da tolerância. A tolerância, a paciência, a perseverança, que são virtudes que devem ser aplicadas especialmente em situações como essa, de compreender que aquele espírito vinculado nesse processo obsessivo é alguém que deseja lhe fazer a sua própria justiça, compreendendo que ele tem ali os seus motivos, por mais injusto que ele se pareça para nós. Então, na verdade, não é a questão de revidar, mas é trabalhar exatamente para poder transformá-lo da mesma forma que nós também nos transformamos. Então, a tolerância acaba sendo também um elemento fundamental nesse processo de transformação. Assim sendo, a tríade recomendada pelo egrégio codificador reflete a ação, a oração e a vigilância preconizada por Jesus, processos edificantes de saúde espiritual e ponte que alça o viandante sofredor da terra ao planalto redentor das esferas espirituais, livre de toda constrição e angústia. Então, essa tríade que Kardec traz para nós, ação, oração e vigilância, ele é não apenas um profilático que previne esses tipos de perturbações que nós sofremos pelas influências negativas, as próprias perturbações que nós causamos pela bagagem espiritual que nós ainda trazemos, então são profiláticos, e ao mesmo tempo são terapêuticos, para tratar o momento em que nós sofremos essas influências, ou sofremos esses desequilíbrios. Então aquele que trabalha, que mantém a mente sintonizada com o alto, e está sempre vigilante, é aquele de se estabelecer no equilíbrio na sua saúde mental. Trazido para nós também aqui mais uma vez, imagine a mente como uma carga a ser recebida. E assim, na emancipação, o corpo inicia um processo que faz com que esse corpo, mente, desabe lentamente e no sono chegam cargas que podemos até dizer elétricas, que vai fazer com que esse corpo físico descanse e receba a carga hormonal e o corpo espiritual receba essa carga elétrica, movimentando para que ele possa, no descanso do ser humano, o espírito possa vagar em situações adversas, revendo a parte parental, estudando, aprendendo com o que foi de ruim do dia anterior, e assim o corpo, ao retornar, se sentirá mais hábil e animado para o novo dia. Então, consegues entender o que foi mostrado? Espero ter sido claro. Sim, Rui, muito obrigado. Isso mostra para nós, o Rui sempre presente aqui com a gente, é um grande prazer ter você com a gente. Então isso mostra para nós essa definição da importância do nosso corpo, do sono para todos nós. O reparo do corpo físico, todo o trabalho fisiológico que é feito no nosso organismo, no momento do repouso, liberação dos hormônios, o refazimento da nossa musculatura, do sistema nervoso, e mentalmente, no caso espiritualmente, aí nesse caso nós entramos também na parte dos fluidos, vem ali também esse revigoramento do perispírito. E a própria descanso da mente também, então é mente, perispírito e corpo. Os três elementos ali muito bem envolvidos durante esse processo. E para nós a gente acaba percebendo, para nós do mundo de modo geral, a gente começa a ver também a dificuldade que nós temos de compreender a importância desse momento de refazimento para todos nós.
Daí nós temos então ali, né, um sono mal dormido, uma dieta mal absorvida, né, as preocupações que acabam ali dificultando para todos nós esse momento tão especial de refazimento. Então vai chegar aquele momento em que nós conseguiremos alcançar um determinado nível de equilíbrio, que nós teremos no sono, né, uma verdadeira segunda jornada, a jornada física, e uma outra jornada, ambas produtivas para todos nós. Então, cabe para nós que estamos hoje estudando, né, que não deixemos isso na teoria, mas peguemos isso como orientação para cada um de nós, aproveitarmos muito bem esse momento, de fazer com que as nossas noites sejam muito bem aproveitosas, muito bem aproveitadas, né, para sabermos que uma noite muito bem descansada e muito bem reenergizada, nós teremos um outro dia também muito mais proveitosa. Ele não quis entrar no mérito da emancipação e sono, do sofrimento na vida do dia a dia. Não, sim, tranquilo. Não, mas só estou lembrando aqui também porque, né, infelizmente, tudo aquilo que é trazido para nós da doutrina, falando sobre a realidade do espírito, nós aqui no mundo material, nós ignoramos quase tudo. Nós, de modo geral, as nossas ciências, todos nós, né? Então, quando a gente começa a fazer uma relação entre aquilo que a doutrina espírita propõe, nos esclarece, e aquilo que nós vivemos no mundo, é uma oportunidade de nós renovarmos nossos hábitos e nossas ideias, pelo menos para aqueles que têm contato com esses esclarecimentos, né? Então nós passamos, né, o caso, por exemplo, de uma... Lembra que eu falei para vocês que seria importante que nós tivéssemos, né, nas casas espíritas, palestrantes que falassem sobre a saúde física e não apenas sobre saúde mental. E falar sobre saúde física é exatamente cuidar do templo da alma, né, que é o nosso corpo físico. E se nós nos educarmos em tratarmos bem o nosso corpo físico, o espírito também vive muito bem aqui a sua jornada. Então é coisa que a gente não percebe, né? Pensamos no mundo espiritual apenas como aquilo que virá, e não como a realidade que nós estamos vivendo agora, né? Porque nós estamos também envolvidos, né, e participantes também do mundo espiritual, embora estejamos vinculados ao corpo físico, né? Então isso mostra ainda o quão nós temos ainda que compreender sobre a natureza do espírito. Nós todos, né, como seres humanos encarnados, também desencarnados, claro. Então aqui para nós, meus amigos, né, obrigado, Rui, mais uma vez, pela perseverança aqui em nos ajudar nessa compreensão, né, porque para nós aqui, né, a teoria é uma coisa, a prática acaba sendo outra. Mas será exatamente, né, como eu falei para vocês aqui, através desse esclarecimento que a gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho de reeducação, né, e disciplina também para todos nós. Vimos aqui então nesse primeiro ponto obsessões especiais que ele trouxe para nós. Vimos aqui agora sobre perante obsessores, que é a letra B, né, o segundo item aqui para nós. Vamos a ele. Para que você atinja a plenitude da harmonia íntima, cultive a oração com carinho e o devotamento com que a mãe atende ao sagrado dever de amamentar o filho. A prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma. Encarcerado na indumentária carnal, o espírito tem necessidade de comunhão com Deus através da prece, tanto quanto o corpo necessita de ar puro para prosseguir na jornada. Muitos cristãos modernos, todavia, descurando do serviço da prece, justificam a negligência com aparente cansaço, como se a oração não se constituísse igualmente em repouso e refazimento, oferecendo clima de paz e ensejo de renovação interior. Mente em vibração frequente com outras mentes em vibração produz nos centros pensantes de quem não está afeito ao cultivo das experiências psíquicas de ordem superior lamentáveis processos de obsessão, que lentamente se transformam em soezes enfermidades que minam o organismo até o aniquilamento. A princípio, como mensagem invasora, a influência sobre as telas mentais do incauto é a ideia negativa não percebida. Só mais tarde, quando as impressões vigorosas se fixam
nos panoramas íntimos de difícil eliminação, é que o invigilante procura o benefício dos medicamentos de resultados inócuos. Então aqui, primeiro, eu confesso que eu me senti culpado quando eu li essa mensagem, exatamente pela nossa indisciplina com relação à prece, de mantermos sempre ali o pensamento vigilante, o pensamento elevado, o orai e vigiai, que é muito importante para todos nós e não simplesmente uma expressão que acaba sendo dita com tanta superficialidade. Então confesso que isso me chamou a atenção, me puxou a orelha, preciso ficar mais atento também. E aqui depois ele coloca a respeito sobre a... Espera um pouquinho só. Aqui depois ele coloca no final, quando ele diz assim, que somente depois que se instala essa relação entre mente perturbada e outra mente perturbada aqui do encarnado, é que o invigilante procura o benefício dos medicamentos de resultados inócuos. Então é mais ou menos o que acontece, A dor, por exemplo, a febre, surgem quando algo já está errado. Então ela não avisa com antecipação. Ela apenas traz para nós uma consequência daquilo que já está instalado. Uma inflamação, uma infecção, uma patologia qualquer. Quando nós falamos aqui, no caso das influências espirituais, dos processos obsessivos, no momento em que o encarnado, obsediado, começa a perceber o efeito dessa perturbação, aí então ele procura o medicamento, nesse caso inócuo, porque são medicamentos que tratam do corpo físico, mas não são medicamentos da alma. Então, como eu sempre chamo a atenção para todos nós aqui, e aqui Filomena de Miranda falou isso logo no início, a respeito da prece, quando ele diz, muitos cristãos modernos, todavia, descurando do serviço da prece, justificam a negligência com aparente cansaço, sendo exatamente que a prece é exatamente ali aquele conector que nos ajuda na nossa renovação. Então, essa invigilância permite que aconteça essa instalação dessa perturbação, dessa influência, e somente depois, então, nós procuramos a terapia. E como eu falei para vocês, a prece nesse caso, e o trabalho, como foi colocado anteriormente por Kardec, através da ação, através da oração e através da vigilância, são as ações necessárias para prevenir essa influência. Depois que ela se instale, como já foi dito anteriormente, é muito difícil ela se desfazer. Até pela nossa própria ignorância, nossa humanidade, com relação ao mundo espiritual, da forma como ele se apresenta. Não apenas o mundo espiritual como um cenário baseado na nossa fé e nas nossas fantasias, mas o mundo espiritual dentro da sua realidade e todas as consequências que existem nessa relação entre os dois mundos. Dentre essas relações, a própria relação entre as mentes dos encarnados e desencarnados nesse processo obsessivo. Então é muito importante para nós que tenhamos esse entendimento da prevenção. Porque depois que ela se instala, é claro que virá a terapia, mas uma terapia muito mais difícil, que poderia ter sido evitada se nós tivéssemos essa prevenção. Mas aí a gente vai lembrar sempre que depende muito da transformação moral do nosso mundo. Porque o cultivo das virtudes não é algo que para nós é ainda natural. É algo que exige de nós esforços. Porque nós temos que libertar, sair aquelas várias passagens do Evangelho, que fala para nós sobre você deixar o homem velho e começar o homem novo, você deixar a porta larga e começar a porta estreita. Isso exige de nós sacrifício, porque nós estamos acostumados a viver de acordo com os hábitos do nosso mundo. E para mudarmos esses hábitos, nós temos que deixar de fazer aquilo que nós estamos acostumados e que, de certa forma, é até bastante prazeroso para nós, para buscar aquilo que exige de nós uma renúncia. Exige uma disciplina, exige uma reeducação. Então, por isso que é muito fácil iniciar essa influência, esse desequilíbrio, e depois muito difícil buscar de volta. Agora, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente e essas virtudes vão se desenvolvendo, aí então a gente passa a viver de um modo disciplinado e educado, naturalmente já evitando que isso aconteça. Então, estamos ali nesse trabalho. Mas, através da instrução que nós vamos recebendo, já é possível que cada um de nós façamos ali o próprio trabalho individual.
para evitar que nós soframos, né, aquilo que todos sofrem. Vamos lá. Atribulado com as necessidades imperiosas do dia a dia, o homem desatento deixa empolgar-se pela instabilidade emocional, franqueando as resistências fisiopsíquicas às vezes gastadas da perturbação espiritual. Então ele vai ali, né, percebendo esse processo de mudança, que ele vai se acostumando. A vida é assim mesmo, as dificuldades vão surgindo, eu não estou bem hoje, não estou bem amanhã, vai se acostumando com aquilo que é negativo. E somente quando existe o agravante doloroso é que ele passa a ter ali as suas atitudes. Vivemos cercados na Terra daqueles que nos precederam na grande jornada da desencarnação. Em razão disso, somos o que pensamos. Permutamos vibrações que se harmonizam com outras vibrações afins. Como é natural, graças às injunções de renascimento, o homem é impelido à depressão ou ao exaltamento, vinculando-se aos pensamentos vulgares compatíveis às circunstâncias do meio, situação e progresso. Bom dia, Eden. Então, aqui no dia a dia que a gente vai vivendo tudo isso, né? Assim, faz imprescindível o exercício da prece mental e habitual para fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro, constituindo a vida normal propícia à propagação do pensamento excelso. E aqui então eu volto àquela colocação de Kardec, né, mencionada por Filomeno de Miranda, sobre o trabalho, que o trabalho feito no bem, o trabalho feito com amor, o trabalho feito dentro do espírito de solidariedade, ele já é para nós um estado de prece. Porque a força que nos move para aquela realização é uma força elevada, é uma força positiva, é uma força construtiva. Além da prece, né, até aquele momento de concentração, de sintonia de fato com o plano espiritual. Então, são medidas simples que nós podemos exercer, executar, para fazer com que nós mantenhamos sempre esse padrão elevado de equilíbrio mental. E ele continua. Enquanto o homem se descuida da preservação do patrimônio divino em si mesmo, verdugos da paz acercam-se da residência carnal, ameaçando-lhe a felicidade. Então é aquele combate constante entre o encarnado procurando manter ali o seu padrão elevado e, por outro lado, aqueles que ainda se encontram nessas faixas inferiores, sondando e ameaçando a felicidade. Endividado para com eles, aqui ele vai falar naturalmente nessa relação que existe ainda entre credores e devedores do plano físico e plano espiritual, faz-se mister ajudá-los com os recursos valiosos da virtude, palmilhando as sendas honradas, mesmo que urzes e cardos espalhados lhe sangrem os pés. Né? Urzes e cardos, né, são chamados aqui as plantas espinhosas que ficam no caminho, né, conforme você vai caminhando, né, fazendo ali a sua jornada, vem ali os ferimentos, né, as dores da caminhada. Então, nesse caso aqui é colocado para nós que o trabalho do obsediado é exatamente auxiliar aquele que é obsessor. Porque a obsessão acontece porque ele tem ali o seu motivo. Qual motivo é esse? Se nós temos ali, somos a causa dessa ligação ainda tão angustiante entre essas duas mentes, podemos nós, através da nossa transformação, também auxiliar aqueles que nos acompanham. Exatamente através da transformação, do cultivo das virtudes e da vivência dessas virtudes. Todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos. E quando ele fala aqui, pretérito culposo em cujos empreendimentos fracassamos, quais seriam esses empreendimentos? Seriam todas as tarefas com as quais nós nos comprometemos, dentro da nossa programação reencarnatória, do trabalho que nós poderíamos realizar, dos relacionamentos que nós deveríamos estabelecer, das tarefas que nós deveríamos cumprir, tudo aquilo que faz parte de uma programação reencarnatória, e nós já estudamos sobre ela,
sempre vão trazer a essas programações elementos que vão nos ajudar no nosso crescimento, na nossa evolução. Nessa programação nós temos ali provas e expiações que, se bem cumpridas, impulsionarão então a cada um de nós para esse crescimento que todos nós desejamos. Mas então vem a programação reencarnatória. Aquilo que se é planejado é uma coisa, aquilo que é executado é outra. Então, como é colocado para nós, empreendimentos que fracassamos. Então são ali programações que nós não cumprimos. E muitas vezes não apenas não cumprimos, ainda criamos problemas envolvendo outras pessoas. Especialmente no campo dos relacionamentos. E aí então hoje nós estamos encarnados, todos renascemos para libertar-nos do pretérito culposo. Exatamente para reparar esse passado em que nós negligenciamos as nossas responsabilidades e afetamos, muitas vezes de forma bastante dolorosa e profunda, aqueles que estavam vinculados conosco anteriormente. E aí ele traz uma expressão bem interessante. E como a dívida se nutre do devedor, enquanto não nos liberarmos do compromisso, ficamos detidos na retaguarda. Ou seja, não adianta você almejar o futuro se o seu passado ainda espera as suas resoluções. Não adianta nós queremos avançar adiante se nós estamos ainda presos a amarras do passado. Somente após desfazermos esses nós, nós teremos liberdade para poder seguir em frente. Então nós trabalhamos olhando para frente, mas sempre ali trabalhando também para reparar o passado. É essa aqui a característica de cada um de nós que temos essa condição de fazer esse trabalho duplo. Semear para o futuro e colhendo, infelizmente, ainda esses frutos amargos do passado, mas trabalhando para digeri-los. Isso que é importante para nós. É por esse motivo, para finalizarmos aqui o nosso estudo de hoje, que o apóstolo dos gentios, Paulo, nos adverte quanto à nuvem que nos acompanha, revelando-nos a continuada companhia dos desafetos desencarnados. Exercite, assim, no ministério da oração, meditando quanto às inadiáveis necessidades de libertação e progresso. Cultive a bondade, desdobrando os braços da indulgência, de modo a alcançar os que seguem desatentos e infelizes, espalhando desconforto e disseminando a loucura. Renove as disposições íntimas, e quando, aquinhoado com os ensejos de falar, com esses seres de mente em desalinho, perturbados no mundo espiritual, una-se de amor e compreenda-os, ajudando quanto lhe seja possível com a humildade e a renúncia. E recorde que o Mestre, antes que visitado pelos verdugos espirituais das zonas trevosas, recolhia-se à oração, recebendo-os com caridade fraternal como Rei de todos os espíritos e Senhor do mundo. Você não ficará indene à agressão deles. Indene quer dizer, você não vai ficar alguém sem sofrer danos, imune aos danos dessas agressões. Resguarde-se, portanto, e firmado no ideal sublime com que o Espiritismo honra os seus dias, se lembrem da filosofia de vida que nós conversamos ontem, alce-se ao amor, trabalhando infatigavelmente pelo bem de todos, com o coração no socorro e a mente em Jesus Cristo, comungando com as esferas mais altas, onde você sorverá forças para vencer todas as agressões de que for vítima, e sentirá que, orando e ajudando, a paz continuará com você. E aqui lembrando também, aqui terminamos já essa nossa leitura, lembramos bem que, para que nós consigamos resolver essas pendências do passado, não adianta a gente querer mascarar a nossa personalidade. É necessário que nós realmente nos transformemos, porque a justiça divina ela é perfeita naquilo que na forma como ela atua. E somente através da sincera e real transformação, que é aquilo que nós falamos do arrependimento, que não basta apenas você
se arrepender. É necessário você aprender com o resultado dos seus próprios erros, que vem através da expiação, e depois o trabalho de reparação. Seja a reparação consigo mesmo, daquilo que se auto-negligenciou, e daquilo que também afetou outros que nos acompanham, no caso, aqueles que ainda vêm como cobradores, como credores, né, do nosso passado. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação são 3 passos importantíssimos para nós, que, mais uma vez, não é algo que nós devemos apenas guardar na teoria, mas é algo que nós temos que lembrar que isso é uma regra necessária para que nós realmente consigamos desfazer essas amarras do passado. E isso vai acontecer também não de uma hora para outra, em que nós vamos simplesmente sentar e resolver, mas isso é parte de um longo processo de transformação real de cada um de nós durante todo esse período que nós estamos aqui agora. Do momento em que nós reencarnamos e até o momento em que nós atingimos a maturidade, para começarmos a pensar, daqui então começa esse trabalho de transformação. Mas só tem sentido se nós soubermos o que nós estamos fazendo aqui. Que infelizmente é o que nós observamos no mundo hoje, né? Muitas pessoas vivem por viver, sem se darem conta do que estão fazendo aqui. E é aí que a doutrina espírita traz para nós, através dos seus ensinamentos, esse valioso conhecimento, que nós estamos aqui não é por acaso. Ninguém veio simplesmente fazer um passeio no mundo, mas que nós trazemos uma programação, nós trazemos compromissos muito sérios, principalmente de acordo com o estágio em que nós nos encontramos hoje, o estágio evolutivo em que nós estamos, espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda com muitos débitos, espíritos ainda que trazem muitos compromissos a serem resolvidos. Somente a partir daí que nós estaremos em condições de alçar voos maiores, né, de outras realizações. Não adianta a gente querer ter grandes ambições espirituais se nós ainda temos tanto ainda para resolver aqui do nosso mundo hoje. Então é o que nós falamos, né? A reencarnação, ela passa a ter sentido quando nós começamos a compreender as leis de Deus. Do contrário, nós viveremos aqui como a maioria do que acontece no mundo hoje. Vivendo um dia depois do outro, vivendo de pequenos prazeres, depois quando acaba a existência terrena, volta para o plano espiritual e vem o balanço. O que você fez dessa oportunidade que você teve de estar encarnado? Apenas viver o dia a dia, fazendo aquilo que a obrigação exigia, e não aquilo que era realmente necessário. E hoje nós passamos a ter essa compreensão, que nós viemos aqui reencarnar para resolver questões, para fazer trabalhos e crescer. Então, quando nós temos isso em mente, a nossa vida passa a ter uma outra perspectiva. E é aí que a gente entende que realmente é necessário trabalharmos por essa transformação. Todo sacrifício que é feito tem ali o seu sentido, tem o seu resultado. E não apenas se sacrificar pelo simples sacrificar. Então, esse é o ensinamento de hoje, meus amigos, do nosso estudo. Falando então sobre essas relações, aqui claro, né, que tudo aquilo que nós conversamos hoje está focado na obsessão, né, que é o tema do nosso livro. E mais uma vez aqui, lembrando que Manuel Filomeno de Miranda, ele fala sobre essa introdução, trazendo para nós esses conceitos, esses aprendizados, porque depois aqui na prática, a partir ali dos capítulos que trazem a história mesmo, que ele vem relatar para nós, é que a gente vai ver tudo isso sendo visto no dia a dia daquelas personagens naquela família, na relação com outros espíritos, em todo o trabalho que precisa ser feito para que realmente alcancem essa transformação, né? A Angelina colocou, né? E quem todo dia é chamado a resolver problema e resolve? O compromisso será por toda a existência, né? Não tenhamos dúvida disso. Né? Toda a nossa existência, que agora a nossa trajetória atual, ela é uma trajetória de crescimento de trabalho, mas o crescimento só se dá quando nós conseguimos de fato resolver as questões passadas. A partir daí, vem exatamente esse próximo estágio do nosso mundo, que na verdade é um próximo estágio que todos nós alcançaremos, que é a condição de espíritos regenerados. Porque você tem o espírito degenerado e o espírito regenerado. O degenerado é aquele que se encontra ainda cheio de débitos e dores e sofrimentos. O regenerado é aquele que já conseguiu resolver tudo isso e a partir de agora ele consegue se desenvolver. Nós estamos nesse processo de regeneração.
Estamos nos regenerando, com um longo trabalho pela frente ainda. Mas ele será tão mais longo quanto mais tempo nós demorarmos para isso. Para resolvermos as questões que dizem respeito a nós mesmos, aqueles que estão encarnados conosco, aqueles que estão desencarnados, que estão também nos acompanhando, até o momento em que a gente consegue realmente ter liberdade de seguir. Então, para isso, precisa fazer esse trabalho realmente de transformação, de renovação. Bastante erros e alguns acertos. Infelizmente, é assim que nós nos encontramos ainda. Mas tantos erros, né, a maior quantidade de erros vai acontecer quanto mais nós resistirmos a essa mudança, porque hoje nós temos conhecimento para isso. Agora o que falta para nós é a vontade realmente de transformar. Porque muitos de nós estamos na doutrina espírita, assim como muitos estão vinculados a outras religiões, pelo prazer de estarem lá. Mas viver aquilo que é necessário realmente depende muito da nossa determinação, da nossa vontade. Pelo menos todos os dias nós estamos aqui, estamos nos estimulando para isso, né? Então, temos um elemento a mais aqui que nos ajuda nisso, né? Todo dia lembrando aquilo que a doutrina espírita nos oferece e espera de nós, né? O Fabi colocou, né, tão importantes essas reflexões, né? Queria um post-it permanente, né, nos meus olhos para não esquecê-las no dia a dia. Ah, mas está aqui todo dia, a gente não esquece, né, Fabi? Felizmente a gente tem isso, né? Tarefas que nós pedimos, né? Exatamente, Angelina. Mas apesar dos erros, né, acho que o mais importante é aprender com eles, né? Refletir e aprender. Porque aí as mudanças vão aparecendo dentro de nós, né, até o acerto, naquele ponto se tornar natural. Então vamos lá, né? Está aqui o nosso post-it, né? No nosso encontro diário, né? E estamos aqui, não apenas estamos aqui, mas estamos aqui muito bem acompanhados também.